Violência em Santa Catarina. 4 pessoas são assassinadas entre sexta-feira e domingo em 2 ocorrências, uma em Jaguaruna e outra em Biguaçu. Os cuidados no manuseio do gás de cozinha. Em meio ao aumento das ocorrências, bombeiros reforçam que medidas simples podem diminuir o risco de acidentes. Um desvio bilionário no INSS. Saiba como buscar o ressarcimento de valores descontados indevidamente de aposentadorias e pensões. Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí derrota o América Mineiro na ressacada, mantém a invencibilidade e assume a liderança da competição. Arte na Beira-Mar. Espetáculo da Escola do Teatro Bolshoi e da Camerata Florianópolis encanta a multidão às margens da Bahia Norte, na capital. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa nesta segunda-feira com um fim de semana violento em Santa Catarina. 4 pessoas foram assassinadas em 2 ocorrências entre a sexta-feira e o domingo. O primeiro caso de assassinato ocorreu na noite de sexta-feira em Jaguaruna, no sul do estado. Arilane Yukoski da Silva Patrício, de 21 anos de idade, foi morta a tiros pelo ex-namorado por volta das 9 horas da noite. O crime ocorreu no bairro Loteamento Porto Belo. O corpo foi sepultado neste domingo. De acordo com a irmã da vítima, o ex-namorado chegou na casa dela armado e a fez chamar Arilane por telefone. Quando ela chegou no local, ele mandou a irmã sair de casa e ficou sozinho com a ex. Pouco tempo depois, Arilane foi assassinada a tiros. Após o crime, o assassino de 26 anos tirou a própria vida. Já em Biguaçu, na Grande Florianópolis, um pai e 2 filhos foram assassinados também na sexta-feira. José Mauro Moreira da Silva, de 57 anos de idade, e os 2 filhos, Alan Jordan Cordeiro da Silva, de 27 anos, e Mauro Josefen Cordeiro da Silva, de 31, foram executados dentro de casa. 2 pessoas encapuzadas invadiram a residência por volta das 4 horas da madrugada e executaram os 3. Pai e filhos haviam sido presos pela morte de um homem de 36 anos em um bar em Manaus em 2024. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. E houve também muita violência no trânsito neste fim de semana em Santa Catarina. Pelo menos 8 pessoas perderam a vida em 4 acidentes graves nas rodovias do estado. 4 jovens morreram na madrugada de sábado após o carro em que estavam pegar fogo depois de um acidente na SC 110 em São Joaquim, na Serra Catarinense. 3 vítimas: Lucas Zaneta dos Santos, de 22 anos, Tayane Souza, de 18 anos e Everton Elienay Marafigo, também de 18 anos. Estavam em um carro que seguia em direção à cidade de Painel, quando na entrada de uma curva, um outro veículo invadiu a pista contrária e provocou a batida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do segundo veículo, Vinícius Padilha Pagnussati, de 24 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado em estado grave, mas morreu no hospital. Ainda na madrugada de sábado, um casal morreu atropelado na BR-101 em Penha, enquanto trocava o pneu do carro. Aline Rabuski, de 31 anos, e John Robert, de 28, foram atingidos logo após descerem do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista responsável pelo atropelamento foi preso em flagrante após o teste do bafômetro indicar embriaguez. Outras 2 pessoas da mesma família que presenciaram o acidente tiveram apenas ferimentos leves. No fim da tarde de sábado, o motociclista morreu em Araquari, no norte do estado, após uma colisão com um carro na rodovia Rio do Morro. A vítima foi identificada como Flaudson da Rosa, conhecido como Alemão. Um adolescente de 17 anos que estava na garupa da moto ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital São José, em Joinville. A 8ª vítima morreu no início da noite de sábado. Um pedestre foi atropelado na BR-101, sentido sul do estado, em Balneário Camboriú, no litoral norte. A motorista do veículo, que tinha placas de Joinville, de 30 anos de idade, não se feriu. A vítima do atropelamento não teve o nome divulgado. E para combater a violência no trânsito e também conscientizar sobre a segurança em ruas, estradas e rodovias, foi lançada a campanha Maio Amarelo 2025. Em Joinville, o evento contou com a presença da Polícia Rodoviária Federal.
As atividades apresentam as leis de trânsito de forma lúdica, de acordo com a idade das crianças e dos adolescentes que participam, inserindo o tema de prevenção de acidentes. Com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida, a semana vai contar com a intensificação de blitzes educativas e ações de conscientização no trânsito. O local que recebeu o evento foi essa escola municipal, aqui no bairro Jardim Paraíso. A atividade foi a abertura da programação do Maio Amarelo em Santa Catarina, movimento de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Durante esse mês, a gente faz diversas ações voltadas para a educação no trânsito, chamando atenção para a conscientização da população desse tema que é tão caro, que é tão importante, que é a proteção de vidas, né? Muita gente sofre com os acidentes de trânsito, né? Então isso, a gente procura chamar a atenção para esse tema. O projeto Cinema Rodoviário, com a carreta da Polícia Rodoviária Federal, também participou da programação com os alunos. Sucesso nas rodovias federais catarinenses, o veículo tem capacidade para 92 pessoas por sessão e possui toda a estrutura de uma sala de cinema, como sistema de projeção, poltronas, ar-condicionado, banheiros e até mesmo uma máquina de pipoca. As sessões duram cerca de 40 minutos e são apresentados vídeos sobre a segurança no trânsito. A carreta é uma ferramenta lúdica, né? Sobretudo para utilizar com crianças, né? As crianças adoram, elas interagem mais e você percebe claramente que elas saem sensibilizadas quando termina a projeção. Uma ação conjunta resultou na apreensão de 720 quilos de maconha. Isso foi em Joaçaba, no meio-oeste do estado. Após 4 dias de troca de informações entre as duas forças de segurança, uma caminhonete suspeita de transportar entorpecentes foi localizada na SC 150. O motorista desobedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade. Após entrar em uma área rural, o motorista abandonou o veículo, correu para uma área de mata e não foi mais localizado. Dentro do porta-malas e no interior do carro, os policiais encontraram os tabletes de maconha. A caminhonete tinha registro de furto e roubo no Paraná e circulava com placas clonadas. A droga foi levada para a Polícia Civil de Joaçaba. E agentes da Receita Federal e da Polícia Federal de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste, prenderam neste sábado 2 pessoas pelo crime de descaminho. A prisão ocorreu em Barracão, no Paraná. Com os 2 presos, os agentes encontraram 220 sacos de leite em pó, cada um com 25 quilos, além de uma pistola 9mm. A carga era proveniente da Argentina e era introduzida no Brasil por um grupo criminoso. A mercadoria estava em um depósito. 5 pessoas estavam no local, todas argentinas. Um deles, armado com a pistola, foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O que se disse ser dono do depósito e da carga vai responder pelo crime de descaminho. Mudando de assunto, acidentes com botijão de gás são mais comuns do que se imagina. O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de cuidados redobrados no armazenamento e no manuseio do gás de cozinha, principalmente para quem mora em apartamento. Vamos ver. Um incêndio deixou 11 pessoas desabrigadas e 4 feridas no bairro Ingleses, em Florianópolis. As chamas começaram em um botijão de gás em um dos apartamentos do prédio de 4 andares. Acidentes domésticos envolvendo o GLP, o gás de cozinha, são mais comuns do que se imagina e podem ser extremamente letais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cada 5 incêndios que envolvem o GLP, pelo menos um resulta em vítimas feridas ou fatais. Lembrando que todo vazamento de gás é considerado um grande vazamento, né? Por conta da gente não conseguir identificar a quantidade que vazou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ideal é que o botijão de gás seja instalado do lado de fora da cozinha. Isso diminui as chances de que algum acidente aconteça caso haja um vazamento de gás, por ser um local com maior circulação de ar. É preciso se atentar ainda à validade da mangueira e a possíveis vazamentos durante a troca do botijão. Caso perceba alguma irregularidade, como o cheiro de enxofre, o famoso cheiro de gás, cuidado, isso pode indicar que algo está errado. Primeiro passo, né? Evitar qualquer tipo de faísca, abrir, arejar o ambiente e tentar desligar, né? Fechar a válvula do gás, identificar onde está esse vazamento e fechar imediatamente, quanto antes, né?
A seguir no Band Cidade, nossos repórteres mostram como aposentados que tiveram descontos indevidos descobertos pela operação da Polícia Federal podem ter o ressarcimento garantido. Os detalhes no próximo bloco. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Aposentados e pensionistas tentam saber se tiveram ou não descontos indevidos nos benefícios, em meio ao escândalo no INSS que virou assunto nacional. O repórter Gabriel Felipe ouviu especialistas e mostra agora o que precisa ser feito para obter o ressarcimento. Seu Guilherme tem 75 anos e é aposentado há pelo menos 28. Nesta segunda-feira, ele veio até essa agência do INSS no centro de Florianópolis para pegar um extrato do benefício. Mas ao chegar ao local e ser atendido pela vigilante... Fui surpreendido com a porta fechada, que esse serviço só funciona de 7 a 1 da tarde. Então você se obriga a levantar cedo para vir aqui e pegar uma informação que o assunto está em voga. Eu acho que tinha que estar aberto 24 horas para dar informação, mas ele está fechado às 13 horas. O assunto que repercutiu em todo o país é a revelação de uma fraude que pode alcançar milhões de brasileiros, aposentados e pensionistas. Na semana passada, uma operação da Polícia Federal teve como alvo 11 entidades associativas suspeitas de realizar descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. As investigações apontam que cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram desviados em 5 anos. Aqui em Santa Catarina, mais de 1.600.000 pessoas são beneficiárias do INSS. Após a operação, o governo suspendeu todos os acordos entre o INSS e associações. Aposentados e pensionistas que tiveram desconto não autorizado no benefício de abril devem ter o dinheiro devolvido na próxima folha de pagamento em maio. Essa advogada explica que para conseguir a restituição de valores anteriores, os beneficiários devem entrar em contato com o INSS para que a instituição cobre das associações. Não existe um meio eficaz e efetivo para se fazer esse requerimento junto a essas associações. Por isso que o INSS tem feito esse intermédio de fazer o cancelamento e até mesmo a restituição. Mas lembrando sempre que, não havendo uma eficácia na via administrativa, o segurado pode recorrer ao Poder Judiciário, que já está ciente, já existem decisões também garantindo essa restituição dessas contribuições. Depois de encontrar a agência fechada, seu Guilherme diz que não vai desistir de saber se teve ou não o desconto indevido. Esperar para ver o que vai acontecer e voltar amanhã para ver se eu consigo saber alguma coisa aqui, pelo menos ao vivo. Uma proposta na Assembleia Legislativa busca apoio para a recuperação dos pomares de maçã de São Joaquim, na Serra Catarinense, que tiveram prejuízos após a recente tempestade de granizo que atingiu a região. Cerca de 2.000 pequenos produtores de maçã em São Joaquim, na Serra Catarinense, enfrentam prejuízos que já somam 15 milhões de reais após o forte temporal que atingiu a região no último fim de semana. O impacto da destruição foi levado ao plenário da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Santa Catarina é o maior produtor de maçã do Brasil, com uma safra anual de mais de 635 mil toneladas. O município lidera a produção no estado. A criação de uma frente parlamentar em defesa da maçã deve ser criada para ampliar linhas de crédito voltadas à cobertura de pomares e incentivar o uso de tecnologias como os canhões anti-granizo. A proposta pode ajudar a minimizar as perdas enfrentadas pelos agricultores. No Alto Vale do Itajaí, 2 comportas da barragem sul de Ituporanga já foram substituídas e instaladas, além do sistema elétrico para controle remoto pela Defesa Civil. Das 5 comportas da barragem sul, 2 já estão em fase de testes. Essa ação é parte da reforma de uma das mais importantes estruturas de contenção de cheias de Santa Catarina. A próxima etapa envolve a substituição das comportas C1, C2 e C3. O projeto prevê ainda a modernização completa da estrutura, com a revisão das galerias e modernização do sistema elétrico, que vai permitir o controle da barragem de forma remota, da sede da Defesa Civil em Florianópolis.
Saúde no Band Cidade. Santa Catarina alcançou 17,13% de cobertura vacinal da população prioritária contra a gripe desde o início da campanha de imunização no dia 7 de abril. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esse percentual é maior do que a média nacional, de 14,18%. Dessa forma, Santa Catarina está entre os 4 estados do país com a melhor cobertura. Ao todo, 520.409 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas no estado. De acordo com a Vigilância Epidemiológica Estadual, a meta é vacinar mais de 2 milhões de pessoas. Só nos grupos prioritários, a meta é chegar a 90% de cobertura. A seguir, os bons dados do desempenho do setor turístico em Santa Catarina. E tem também as informações do esporte. Avaí derrota o América Mineiro na ressacada, mantém a invencibilidade e assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Os detalhes no próximo bloco. Já voltamos. De volta com o Band Cidade, o verão deste ano foi acima da média em Santa Catarina. O crescimento já faz o setor se planejar para ampliar ainda mais o faturamento e também o público no ano que vem. Os hotéis e as pousadas ficaram cheios. O movimento foi intenso nas praias e nos pontos turísticos. Dados apontam que a temporada de 2025 em Santa Catarina foi acima da média. O crescimento de 11,4% no turismo nos 2 primeiros meses do ano impactou diretamente o setor de hospedagem. Neste hotel aqui em Florianópolis, a temporada de verão foi a melhor da história. Um levantamento da administração mostra que, em comparação ao ano passado, a ocupação média foi cerca de 12% maior, o que causou um aumento de 20% no faturamento. O gerente do estabelecimento afirma que os turistas estrangeiros vieram em grande número. Principalmente os argentinos, uma grande maioria, né? E uma bastante parcela dela dos chilenos. Dos chilenos até pela a facilidade agora de voos diretos, né? Que tem em Floripa ao Chile. Então isso facilitou bastante e a gente notou uma grande parcela dessa lotação vinda do Chile e da Argentina. O presidente dessa associação empresarial que fomenta o turismo na região de Florianópolis explica que a instituição capacita profissionais no exterior para atrair cada vez mais turistas. Nós trabalhamos ativamente junto com o aeroporto e as novas rotas, né, que ligam hoje Florianópolis à Europa, Florianópolis à América Central, Estados Unidos e à América do Sul. Então, nós fazemos um evento em diversos países chamado Florianópolis Day, onde nós vamos capacitar operadores a venderem melhor as nossas belezas. Nós também realizamos press trips e fan tours, que nós trazemos operadores para vivenciar Florianópolis. Recentemente, nós trouxemos 11 operadores portugueses e levamos não apenas em Florianópolis e região. Para levar Santa Catarina para todo o mundo, a Secretaria Estadual de Turismo tem trabalhado durante todo o ano. Nós temos uma conversa com os municípios para fortalecer, para promover os destinos, as vocações, os atrativos que nós temos aqui em Santa Catarina. E promoção, nós participamos de feiras, né, divulgando nossos municípios, nossos equipamentos turísticos, nós temos participado de rodadas de negócio, em capacitação do nosso trade, dos nossos agentes de turismo, ou seja, para que eles vendam Santa Catarina com propriedade, focando sempre na segurança, que isso é o nosso ativo principal. Série B do Campeonato Brasileiro, na 5ª rodada, o Criciúma recebeu o Remo no sul do estado. O time catarinense amargou o 2º empate consecutivo. Veja. No estádio Heriberto Wilson, os gols saíram no segundo tempo. Logo a 1 minuto, Morelli recebeu bom passe de Neto Pessoa e mandou da entrada da área no canto do goleiro para abrir o placar para os donos da casa. Já no fim da partida, aos 46 minutos, cobrança de escanteio de Sávio. O zagueiro Reinaldo, de cabeça, mandou para as redes e deixou tudo igual. E ficou nisso, final no sul do estado, Criciúma 1, Remo também 1. O time catarinense ocupa a 14ª posição da Série B com 5 pontos em 5 partidas disputadas. O Criciúma volta a campo no próximo domingo para enfrentar a Chapecoense às 6h30 da noite na Arena Condá.
Falar em Chapecoense, o time do Oeste foi a Goiânia e perdeu para o Vila Nova. A derrota interrompeu uma sequência de 2 vitórias consecutivas do time catarinense. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, o único gol da partida foi marcado no começo do segundo tempo. Após boa jogada de Gabriel Poveda, a bola sobrou para Labandeira, quase na pequena área. Ele só teve o trabalho de chutar rasteiro e fazer o gol da vitória dos donos da casa. Final em Goiânia, Vila Nova 1, Chapecoense 0. A derrota fez o time catarinense perder uma posição na tabela. A Chapecoense agora é a 11ª colocada com 6 pontos. O próximo desafio é domingo na Arena Condá, no duelo catarinense diante do Criciúma. A Série B tem um novo líder, é o Avaí, que derrotou o América Mineiro e manteve a série de jogos sem perder. No estádio da Ressacada, aos 32 minutos do primeiro tempo, a defesa do time mineiro errou na saída de bola. JP aproveitou e mandou para o gol vazio para fazer Avaí 1-0. Os demais gols saíram todos no segundo tempo. Aos 41 minutos, Raylan cobrou falta. Quando todo mundo esperava um cruzamento, ele bateu direto para fazer o segundo dos donos da casa. 4 minutos depois, Gaspar invadiu a área pela direita, fez bela jogada individual e bateu cruzado para fazer o terceiro e fechar o placar. Final em Florianópolis, Avaí 3, América Mineiro 0. A vitória levou o time catarinense aos 11 pontos e à liderança da Série B, com 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos. Os pés no chão, tem muita coisa para acontecer. A gente não estava com esse intuito de liderança, de G4 agora, porque isso vai mudar ainda. Mas o importante é a gente estar brigando ali junto com o pelotão de cima. O Avaí volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Goiás, às 7 horas da noite no estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia. Agora a Série C, e parece que a má fase do Figueirense não tem fim, não é? O time perdeu mais uma na competição, desta vez para o Retrô fora de casa e de virada. Na Arena Pernambuco, aos 16 minutos do primeiro tempo, jogada pelo lado esquerdo, passe rasteiro para trás. A bola atravessou toda a área do Retrô até Felipe Augusto bater forte para fazer Figueirense 1-0. Ainda no primeiro tempo, Flávio cometeu esta falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. No começo do segundo tempo, após cruzamento para a área, Maicon Douglas, de cabeça, fez o primeiro dos donos da casa. Aos 42 minutos da segunda etapa, cobrança de falta, Radisley bateu forte e contou com a colaboração do goleiro Fabrício para virar o jogo e fechar o placar. Final em Pernambuco, Retrô 2, Figueirense 1. Com o resultado, o time catarinense acumula um empate e 2 derrotas consecutivas na Série C. O Figueirense é o 17º colocado com 1 ponto somado e está na zona do rebaixamento. Eu acredito que todo mundo se esforçou ao máximo, se dedicou. E aí a gente lamenta muito por isso, porque a dedicação foi muito grande. E eu queria que a gente começasse com um empate aqui com todo esse cenário. Figueirense volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Caxias, às 7h30 da noite, no estádio Orlando Scarpelli. Já o Brusque recebeu o Ipiranga de Erechim e manteve a invencibilidade e o bom começo de competição. No estádio Augusto Bauer, o Brusque decidiu a partida aos 12 minutos do segundo tempo. Após a cobrança de escanteio para o miolo da área, Jean Mangabeira subiu livre, mais alto para mandar de cabeça para as redes. E foi só. Final, Brusque 1, Ipiranga de Erechim 0. O time catarinense confirma o bom começo de Série C. Em 3 jogos, 1 empate e 2 vitórias. Com os 7 pontos somados, o Brusque ocupa a 5ª posição da Série C. Na 4ª rodada, a equipe sai para enfrentar o Náutico no próximo domingo, às 7 da noite, no Estádio dos Aflitos, no Recife. Olha só, uma multidão foi testemunha de um evento histórico neste domingo aqui na capital do estado. O espetáculo Arte da Beira-Mar levou ao palco o brilhantismo da Escola do Teatro Bolshoi de Joinville e o virtuosismo da Camerata Florianópolis. Numa verdadeira aliança, música e dança que encantou quem esteve na Praça de Portugal, que é o popular trapiche da Beira-Mar. Confira aqui comigo. O espetáculo lotou a área do trapiche e marcou o Dia Mundial da Dança, comemorado nesta terça-feira, dia 29 de abril. Cerca de 50 músicos da Camerata Florianópolis, sob regência do maestro Jefferson Della Rocca, e um elenco de 71 bailarinos e bailarinas da Escola do Teatro Bolshoi participaram do show. No repertório, trechos de grandes balés,
Tudo acompanhado por performances ao vivo da orquestra, com obras de compositores como Tchaikovsky, Prokofiev, Rachmaninoff e Philip Glass. O espetáculo durou cerca de 1h30 e foi a segunda parceria entre a Camerata Florianópolis e a Escola Bolshoi. A primeira ocorreu em 2023, em Joinville. Memorável, com certeza. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Nosso conteúdo, você sabe, está no portal TVBV Online. Você pode acessar a partir do QR Code que já está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.